Serguianos da Terra! Vamos lá, Serguianos! Serguianos da Terra! Olha, hoje a gente tá com um programa aqui não muito extenso, tá? Ele é relativamente menor, né? Ou seja, relativo àqueles que o antecederam, né? Bom, então a gente vai falar. Então é o filósofo, claro, qualquer um, mas desde que sincretista. Nós vamos falar disso, né? Quer dizer, desse reinado e agora, né, que clama, né, por um filósofo rei, né? Nós vamos falar do camisa branca, né? Os camisa branca, eu queria ter colocado uma camisa branca, mas, bom, um partido agora que nascesse, qual é o partido aí do Brasil que tem uma bandeira branca como símbolo? Né? Quem escolheu o branco para representá-lo, né? Junto ao Congresso? Quer dizer, se não existe o branco puro, que deve ter, eu não sei. Se tiver, eu quero saber qual é e eu quero entrar. Eu quero propor coligação com os serianos. Porque isso aí é muito. Isso aí até que enfim propuseram alguma coisa mais concreta, né? A gente fica muito feliz com isso. Isso são momentos de louvores para os serguianos. Isso aí a gente acha engraçado, curioso, mas isso aí é para os serguianos um louvor, um momento de louvor. Porque é onde você, de repente, vai começar a colocar, né? Se você faz uma pergunta dessa natureza, né? Quer dizer, ora, bom, a situação agora, depois que disseram isso aí, ficou tal que nenhum nem o outro, né? Quer dizer, nem o Lula nem o Bolsonaro, né? Nem o Lula nem o Bolsonaro. Agora, o que é curioso disso? Né? O trabalho do filósofo qualquer nesse momento, para alertar isso aí, a gente não poderia esperar que um serguiano nos orientasse sobre isso. Isso é uma questão óbvia, né? Que dentro dos nossos filósofos aqui do planeta Terra, isso aí parece ser capaz de resolver, né? Eu acho que os meus amigos filósofos concordam com isso. Quer dizer, esse negócio do nenhum nem outro, fica claro uma coisa. O nenhum nem outro aí, né? Nem o Lula nem o Bolsonaro, significa, na verdade, nem o capitalismo nem o comunismo. Não são outras coisas senão isso. As pessoas, ainda que não queiram admitir isso, é isso que de fato, né, o que historicamente está sendo registrado. Né? Cada um deles representa uma vertente, né? Uma linha, né? Que se divergiu, né? Que se cindiu, né? Que se separou e vem andando assim, desordenada, né? Desencontrada, desalinhada, né? E é o momento que as duas forças, quando elas se entrelaçam, que se forma a tal Kundalini lá que eles falam, né? Aquela tal Kundalini lá dos indianos, enfim. Essa Kundalini aí é a união, né? Isso é uma metáfora para a união dessas duas forças, né? Esses dois órgãos universais aí, né? Que se entrelaçam e reconstituem um homem, né? Que está segregado em si mesmo, né? Agora, se você exclui, portanto, a direita e a esquerda, você tem uma forma mais agressiva de provocar o povo do que aquela que os serguianos proporiam. Né? A proposição deles foi mais elegante. Eles disseram, olha, parece que nenhum nem o outro, então tem que ser ambos.
Né? Por que ambos não solucionam isso? Né? Parece que houve aí, recentemente, um repensar aí de alguma das partes aí, né? E uma certa retratação, né? Uma certa retratação, que foi aquela que deu prova, né? Pelo menos da sua tentativa de de demonstrar que se preocupa com o que o outro está dizendo sobre si, né? Olha, não, vocês estão me acusando disso, mas veja bem os meus atos. Quer dizer, essa retratação é uma prova elegante disso daí, né? É uma prova elegante que todos temos que receber com boa fé. A humanidade não pode ficar jogando com a má fé o tempo todo. E o contrato diz que tem que ter boa fé. Que congruência que é essa? São coisas que... Vamos tentar falar sobre essas coisas aí, tá? Vamos tentar falar, nós vamos lembrar aqui de um grupo muito bacana. O grupo Paton, grupo Papiton. Que nome que os caras deram para esse grupo, mas esse nome um dia vai ser inesquecível, né? Um dia vai ser inesquecível. Depois eu vou descobrir aí qual é na verdade, o nome do grupo. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu... Bom, vou perguntar aqui ao Google. Já ela nos responde, né? Bom, nós vamos falar aí isso aí da polarização a gente explicou outro dia. O Marcos Uchoa, né? Eu falei sobre o Marcos Uchoa? Não falei não, né? Cortina de ferro. Os caras falaram na cortina de ferro aí outro dia, cara. Eu ouvi aquilo e fiquei aterrorizado. Quer dizer, para que a gente vai ficar usando o passado só como meio de assustar, né? Como meio de assombrar as almas, né? Quer dizer, não, vamos progredir, vamos à frente nas negociações, né? Vamos à frente nas negociações. Agora, se o povo de repente diz que não quer nenhum e nem outro, né? Ele está dizendo explicitamente, olha, não quero nem a direita nem a esquerda para o mundo. Ambos são projetos excludentes entre si, né? Falidos, né? Irrealizados, né? Imperfeitos, né? Incapazes, impotentes de alcançar um futuro que não seja através da exclusão total do outro. Então, essa é uma forma mais honesta de se fazer de se perguntar a alguém sobre si mesmo, sobre seus sentimentos, né? Agora, antes os seguianos proporiam, naturalmente, um acordo entre os dois, onde aqueles dois que se dizem capazes de resolver os problemas do mundo, né? Ambos afirmam ser detentores de um saber, de um potencial capaz de tornar os homens harmoniosos entre si, efetivamente harmoniosos entre si. Agora, e parece que o tempo passa e nada disso acontece, né? E o futuro é bem mais claro ainda do que o passado, nos parece às vezes bem mais claro do que o passado, porque naquele passado distante, a gente nem imaginava onde é que a gente estaria hoje, né? Agora, bom, onde a gente já está, né? Agora, veja bem, essa coisa... Um brinde a Sérgios. Bom, nós vamos falar aí de pessoas, são nichos, né, políticos aí no Brasil hoje, né? Pessoas com filhos novos,
né? Pessoas, às vezes jovens de 18, mães de 16, 17, às vezes menos, né? 18 anos, 19, 20, quer dizer, pais aí que têm entre 30 e 40 anos, pais na faixa de 50 anos. O fato é que a população vai se procriando, né? E então você tem pessoas, e essas pessoas que têm filhos pequenos, elas sempre são pessoas boas de se lidar, porque são pessoas que ainda têm um desejo, né, no coração de transformação do mundo, se não para si mesmos, para os seus filhos, né, que aí estão. Né? Ela sabe que o mundo é o ambiente, é o habitat, é a casa do seu filho, né? A gente às vezes não tem essa nitidez, porque a gente está tão acostumado a ser reprimido, né? Não pode passar, é tão difícil viajar sobre o planeta que a gente às vezes custa acreditar que esse planeta Terra é nosso mesmo. Parece que nós, seres humanos, estamos recebendo um favor muito grande aqui de habitar aqui nesse planeta. Eu não entendo isso, as pessoas não veem dessa forma e depois a gente ainda passa por antissocial. Mas, e os discursos nas ruas não são esses, né? As pessoas não estão conversando, vislumbrando essas questões, né? Por exemplo, por que a Globo falou o que a Globo tinha que fazer, Globo, para dar um tapa de delicadeza de humanidade, né? Deu uma oportunidade aí de se destacar-se, né? Seria honesto colocar, olha, as manifestações, você está reportando, você é mais do que, você não é só, você é jornal antes de ser entretenimento, você é jornal, a sua fama está mais no jornal, né? Você se honra não é pelo seu entretenimento, não, eu acho que você tem que se honrar pelo seu jornal, né? Pela visão política que você passa para o mundo. Agora, eu acho que quando num programa de reportagem você diz que a pessoa está querendo, a sociedade não está querendo nem o Lula nem o Bolsonaro. Mas tem mais dois aí que estão no meio, duas coisas que tem que ser ditas aí que vocês não disseram. A primeira é que também de repente o povo não esteja tão satisfeito com a gestão da sua entidade, né? E, claro, mas no entanto, tem uma adoração, uma paixão que são incontidas, né, por todos os brasileiros. Todos nós amamos a Rede Globo, todos nós. A Rede Globo, porque ela faz uma coisa que a torna invencível, que é o cartel. Ela leva os artistas todos que a gente ama, ela pega de todos os canais, vai roubando, vai montando um cartel. E aí como é que fica o fã, né? Como é que fica o fã diante disso tudo aí? Ele fica um pouco incomodado com esse neoliberalismo, né? Agora, é o que a gente fala. Isso aí tudo tem que ser questionado, conversado, porque esses sistemas já vigem há muito tempo, devem ser respeitados, mesmo que as pessoas não o compreendam, mesmo que isso tudo tenha acontecido de uma forma, às vezes, mesmo que tenha sido travado um acordo que não tenha ficado muito bem claro, que portanto deixou margens a interpretações e a interpretação de sentido, não na interpretação, não no julgamento, mas a interpretação na realização do contrato. Olha, o contrato tem essas cláusulas, mas eu vou exercer os direitos e os deveres do meu contrato, em última análise, eu vou viver. Agora, como é que se vive num mundo onde há tantas cláusulas contradizentes e excludentes, portanto, entre si mesmas? Então, nós vamos tentar falar desse grupo dos ateus, que filosoficamente quer dizer não praticantes no Brasil, né? Os não praticantes são praticamente os ateus, né? Aqueles que
dentre esse grupo dos não praticantes, a maior parte, sem dúvida, é composta por aqueles que são quase ou praticamente ateus, no sentido de duvidar da existência. Porque o ateu não é só aquele que não acredita, é também aquele que duvida, né? Então as pessoas julgam mal o ateu às vezes. Mas essa parte é toda a parte da ficção dos serguianos. Isso aí, quem tiver acesso ao texto vai reconhecer que ele tem esse aspecto espiritual, né? E essa é a linguagem dos serguianos. Agora, isso aí, aqui no Ocidente, não é muito importante. Então, vocês que são... Pelo contrário, vocês às vezes acham que o serguianismo, alguém pode supor que seja alguma coisa voltada para o espírito. Não, não, não. O espírito, sim. Só que um espírito diferente desses que você... Não esse espírito, né? Não são as mesmas razões, né? As razões são diferentes. Mas vamos falar sobre isso daí mais adiante. O Marcos Uchoa falou dos refugiados. Marcos Uchoa falou dos refugiados. Eu não sei, esses refugiados, o que acontece? São pessoas, vejam vocês, que estão aí nesse problema por uma situação que é global. Vejam bem, esse problema é um problema do globo, é um problema do sistema vigente. Esses refugiados não são um subproduto do capitalismo. Eles são o próprio refúgio dele. São o próprio refúgio. Tudo que acontece no mundo hoje é culpa do capitalismo. Mas isso aí não é uma acusação isso é o óbvio. Todo mundo tem que ter ciente disso. O mundo, em todos os seus pormenores, em todos os seus detalhes, ele só é a partir da existência e consolidação do capitalismo, seja lá o que isso quer dizer. Vejam bem, estão dizendo aí que o mundo não é capitalista, não. Bom, nós já resolvemos esse trabalho aí, esse problema na aula anterior. Quem quiser tomar nota, por favor, vá lá, né, no último vídeo, a gente tratou disso daí, esgotou esse assunto, tá? Esses refugiados, então a situação deles é essa daí, é triste, é lamentável. O Marcos Uchoa falou, olha, como é possível, meu Deus, como é possível que haja no mundo tantas pessoas vivendo nesse drama de ter que viajar para lá e saber se o país vai receber, e fugir, sair com as coisas, carregar as coisas antes que caia uma bomba no seu telhado. Quer dizer, isso aí tudo é coisa de filme de terror, né? Agora, e ele falou que isso é a vida dos caras, dos homens, das mulheres, das crianças, dos idosos, né, que se existem, né? Porque você não vê mais idoso, porque os idosos não existem mais. Idoso lá a expectativa de vida caiu. Agora, isso são coisas lá do capitalismo, né? Ou do que estão chamando, ou do que seja esse sistema aí que está vigendo aí, né? Talvez seja o sistema do Olavo, que o Olavo de Carvalho anunciou, gritou tanto nos nossos ouvidos aí que até hoje, meu Deus do céu, acho que ele está até hospitalizado. Meu Deus do céu, esse homem deveria receber um prêmio, um reconhecimento, né? Um prêmio, deveríamos recompensá-lo pela boa vontade, né? Pela boa vontade. O nome tem que ser esse, da boa vontade. É o prêmio da boa vontade. Agora,
Esse prêmio tem que ser um prêmio que tem que ser previsto antes da sociedade começar a funcionar, porque às vezes a gente perde a razão de ser dessas premiações. As premiações começam a nos parecer muito incongruentes, né? Incoerentes, porque você veja bem que no mundo, né, esses homens que estão aí, né, esses homens que estão aí dirigindo o planeta, né, aqueles homens que estão dirigindo não numa espécie de cartel como a Rede Globo faz, mas numa forma diversa ou casual, né, ocasional, né, por uma questão de coincidência da vida e da existência, eles tenham se encontrado como detentores, né? Eles têm notado que a partir do conjunto das suas decisões, as coisas tomariam este ou aquele rumo, esta ou aquela direção, né? Bom, essas pessoas passaram a ter esses desejos aí de harmonização, né? Esse empreendimento, esse projeto é deles também. Uma ala forte dessa turma aí, porque essa turma também ela não é tão homogênea como a gente pensa, não. Ela tem pensamentos diversos. Acontece que os grandes implementos lá também se dão por ocasiões em que nascem, né, no seu meio, homens distintíssimos, né? Ou seja, homens de direita, né, que têm um pensamento de direita, mas que estejam profundamente desejosos, né, e ávidos por uma transformação global, né? Uma transformação global num sistema onde todos são contemplados, todos indistintamente. Todos indistintamente. Bom, se você tem essa situação, aí você já passa a pensar na outra possibilidade. Tá certo? Vamos ver se a gente conseguiu a resposta aqui sobre o grupo. Ainda não. Vamos ver. Bom. Nós vamos falar também como dissemos, não há polarização integral, né? Isso aí foi falado na aula anterior, né? Não existe a polarização como a gente acha que existe. Essa polarização ela é só na razão, né? Agora, no coração, o mundo ainda é reacionário, é conservador, né? Não quer que o outro tenha tudo aquilo que você tem, né? O problema não é nem com que o outro pode ter, não. Não possa ter, mas o problema é que ele tenha igual a você, né? Bom, às vezes esse exclusivismo aí é natural de uma ala aí da direita, mas não é unanimidade entre eles, não. Aí é que está a curiosidade, né? E o problema do mundo mesmo tem sido um problema de conciliação, né? De entendimento. Agora você vê, às vezes reúnem, você vê o grau de dificuldade em que se encontram as coisas. Às vezes os caras se reúnem para tentar formar um time de futebol, de pelada, né? E isso é uma coisa muito importante, porque é ali que você está jogando, você está disputando, né? Imaginando um mundo diferente, e vocês percebem que sequer é possível iniciar um time de futebol para jogar bola às quartas-feiras, quer dizer, de noite, né? Isso mostra como que nós estamos sendo incapazes de encontrar soluções, né? O grande, porque isso não tem nada, isso é de menor importância, né? Isso é de menor importância, esses
esses encontros aí desportivos. O encontro maior que está faltando ao mundo é o encontro político, né? É um encontro político. Porque a direita, ela quer, existe uma ala da direita que é ávida por essa associação, por essa integração, porque já se deram conta de uma série de coisas. E existe uma ala da esquerda muito, muito forte também, que tem sofreu relativizações, né? Porque o sujeito hoje ele está no mundo, no universo, nesse mundo de pensamentos comunistas, né? Seja lá o que passa em todos esses universos. O outro lado do universo também tem a sua coloração, né? Tem a sua coloração. E a luz que refrata sobre esses dois universos é uma luz serguiana, que ela é de natureza branca. Então, ela transpassa aí esses universos e faz com que haja uma interação entre eles e, portanto, um cruzamento, né? A espiral, formando, portanto, a Kundalini, que a gente já conhece, né? Agora, deixa eu ver se está faltando alguma coisa, né? E aí depois veio a menina, né? A menina lá e falou o seguinte, a menina abriu assim aquele negócio dela, né? Aquela cobertura, porque a religião exige, né? A mulher não pode mostrar o rosto, ela tem que andar com só aqui, ó, só pode mostrar isso aqui, ó. O resto tem que tampar, só mostra os olhos. Aí o repórter perguntou ela, deixou ela falar, ela foi e falou, olha, cadê os direitos humanos? Cadê a ONU? Né? Acho que ela pegou o microfone, não sei se ela apoiou assim, cadê os direitos humanos? Chegou a cara assim, cadê os direitos humanos? Cadê? Cadê a ONU? Cadê? Agora, eu não sei. Sei quem é, afinal de contas, aí que está dirigindo esse mundo aí, porque tem que ter um líder aí no mundo, tem que ter. Tá, não pode andar desgovernado, não, é o nosso planeta, tem que governar, ué. Tem que governar. Agora, esse projeto governativo, ele tem que ser o quê? Em primeiro lugar, integral. Ele tem que ser integral. Ele não pode ser exclusivo, né? Não pode ser exclusivo e não pode ser também apenas majoritário, não de uma maioria simples. Tem que ser uma maioria qualificada, né? A totalidade das pessoas é impossível aferir, porque nós já falamos sobre isso, você tem uma faixa de 20% da população mundial que talvez seja terminantemente ou definitivamente incapaz de expressar a sua própria vontade, ainda que seja das formas mais avançadas, mas não é possível, elas já não têm domínio sobre si mesmas, elas são seres que estão em transe, né? Porque vivem estão fadadas à morte muitas vezes, porque vivem sobre a égide, né? De medicamentos muito fortes, né? De substâncias muito, muito fortes, e são pessoas com quem realmente não se pode dialogar, né? Agora, há uma porcentagem grande aí que sabe dialogar, que pode dialogar. Há uma boa parte da população aí, não é a maioria, é a minoria, porém ela é suficiente, e a outra parte que não sabe dialogar, mas pelo menos compreende as coisas, essa parte aí também é muito boa, né? E é o suficiente. É preciso que as pessoas pelo menos compreendam as coisas, ela não precisa de entender tudo, não. Ela não precisa de entender tudo de política, não. Claro que não, a gente não pode. Mas ela tem que entender certos fundamentos que constroem o que é a política, né? Para então, dentro desse conhecimento, da sua liberdade, dentro de uma construção social, aí sim ela poder manifestar o seu real desejo, né? Porque vão lhe ser feitas perguntas óbvias, diretas, inteligentes, simples, né? Inteligentes no sentido de serem eficientes no que elas precisam apurar, que é o quê?
é o sentimento real das pessoas que está no seu coração sobre o que é para ela, afinal de contas, o que significa, afinal de contas, a política para essa pessoa, não é? Porque a maior parte das pessoas não sabe mais o que é isso, ou nunca soube, né? Não é que não saiba mais, é porque nunca soube mesmo. É preciso aprender isso, né? Agora, a maior parte das pessoas que entendem isso, compreendem isso, dominam todos esses procedimentos, eles, portanto, são pessoas capazes e, por si são capazes, estão quase que obrigadas, né? Recai sobre eles uma responsabilidade de transmissão e explicação, né? Especificação dessas nuances, né? Dessas possibilidades, dessas noções fundamentais de política, né? De relação humana, né? Quer dizer, eu acho que o caminho é esse daí. Agora, você veja bem, as coisas como estão aí, né? Hoje a gente está fazendo até um programa aí menos divertido, geralmente a gente se diverte mais, porém, às vezes a gente tem que apertar um pouquinho, porque às vezes a gente fica ansioso, né? A gente fica preocupado com o entendimento das pessoas, podem nos entender mal, porém, de qualquer forma, o que não pode ficar mal entendido é que a proposta ela é uma proposta honesta, né? É uma proposta honesta. Agora, cabe aí às pessoas a estudarem, né? Compreenderem o que está sendo falado. Agora, eu acho que com isso aqui a gente encerra. Estou com 32. Vamos fechar pelo menos esse vídeo aí com 50, né? Porque é isso que nós falamos ali, ó. Nenhum nem o outro, né? E nem talvez a Globo. E também tem que ser lembrado aí as duas coisinhas que nós falamos, né? Nesse discurso aí, quando o jornal está passando uma notícia dessa, ele tem que colocar isso, olha. O povo não está querendo nem o Lula, nem o Bolsonaro e nem a Globo. Quer dizer, ela está querendo, ela não foi tão elegante para dizer que queria uma outra coisa melhor do que isso daí, né? Agora, uma forma mais elegante de se dizer isso era, olha, vamos fazer o seguinte, vocês então assumam aí, reúnam entre si, né? E aprovem aí uma única liderança, um único líder, né? Escolham vocês aí, né? Façam uma espécie de conselho e determinem aí entre vocês o próximo regente do mundo, mas inclusive aponte o seu mandato, né? Mas faça isso publicamente, né? Faça isso publicamente e de forma que nós possamos acatar, né? Ou não, né? Agora, a humanidade ela não tem meios de realizar isso não, né? O que a gente tem que dizer aí de verdade, né? É ser sincero, o povo não consegue fazer isso não, né? Eu estou aqui defendendo o povo tem muito tempo, mas a gente nunca consegue defender o povo não tem recurso. Não tem recurso porque a eles são proibidos os recursos, eles são negados, indeferidos, né? São intempestivos os recursos. Então vocês podem ficar tranquilos aí que o povo não lhes dará trabalho nenhum durante muito tempo. Agora, a gente fala isso só para a ala que é mais agressiva, né? A ala da direita que é irredutível, né? Inconciliável. A gente está sendo sincero, né? Agora, as outras alas há uma comunicação permanente com as outras alas da direita, né? O centro nunca foi tão grande assim, né?
O centro nunca foi tão grande assim. E que centros são esses? São os centros existentes no mundo, né? São Paulo, Nova York. Esses centros nunca foram tão grandes. Então tá havendo esse salto aí, né, orgânico, para um sistema mais universal, né? Mas que haja, né, que seja realmente universal, não porque ele vai reunir uma totalidade, porque o 2 é considerado universal, depende do universo que você está, né? 2 já é um grande universo. Se você tem dois só habitantes nesse universo, 2 já é um número universal. Quer dizer, e as pessoas às vezes não entendem isso, né? Porque elas não têm capacidade de relativizar as coisas. Elas entendem a coisa ou sim ou não, elas não entendem o meio termo. Então, é complicado. Agora, se você, portanto, considera aquela ala mais justa, mais progressista, né, mais interessada na transformação de si mesma, porque si mesma é o ser humano, né? Ela sente que há uma parte dela não está bem, não está funcionando bem, embora ela talvez esteja bem, ou às vezes não está também, porque ela também sente os sintomas do mal-estar do mundo, né? Os ricos, né? Às vezes a gente acha que os ricos também levam a vida, alguns deles levam vida palacianas realmente, mas outros também têm uma vida que não é legal, não tem uma boa sorte na sua saúde, nos casos e acasos do viver, né? Às vezes elas morrem jovens, enfim, são problemas que cometem a todos, são os males do mundo, às vezes mortes banais, né? Quer dizer, é interessante, talvez, nós pensarmos naquela proposta lá, né? Que começou com o Lobo, lá do Hobbes, depois as ideias do Locke, as ideias do Rousseau, né? Depois as ideias do John Rawls, depois o sergianismo. Quer dizer, todas essas metáforas aí vão nos ensinando a pensar a política, né? E a partir delas é possível solucionar problemas simples, que é aparentemente simples, mas que estão nos causando um contratempo danado. Tá? Agora, o Sergiano já vem falando isso, né? Já vem propondo aí esse paralém aí da direita e da esquerda, né? Esse paralém o que deveria ser? Deveria ser, claro, evidentemente, um filósofo líder aí, que fosse principalmente, né, preferencialmente, adepto ou circunscrito à doutrina, ao sincretismo, né? Ao sincretismo, ao ceticismo, principalmente. Quer dizer, eu acho que isso tudo seria para assegurar a totalidade das manifestações. Porque o mundo, sendo um lugar onde realmente todos se expressam e se manifestam, aí sim você vai poder. Não quer dizer que isso por si só é garantia de sucesso. É óbvio que não. Mas a partir disso daí, é um requisito primordial que nós estamos cumprindo para poder pensar numa coisa melhor. Mas para começarmos a pensar nas coisas, mesmo que a gente não vá mexer nas coisas como elas estão, ou mesmo que a gente vai mudar pouca coisa ou muita coisa, se isso vai ser a médio, a curto ou a longo prazo, nada disso interessa. Não sejam afobados, não se afobem, não se entusiasmem. Vamos ser cautelosos nesse processo. Esse processo, quando ele é integrado, aí todos têm direito de responder, então é feito um estudo durante 1 ano, 2 anos, né? Ao final de um 3º ano é que você inicia o prazo de votação dessas perguntas políticas, né? Que vão direcionar a construção de regras para posteriormente pessoas específicas criarem princípios e não o contrário. O equívoco desde
as catafundas do Egito, desde aqueles sarcófagos lá, é esse. É, é você prestar atenção na aferição das vontades, né? Agora, é, quando você realmente faz isso, porque você vê, a democracia ateniense não é nada mais do que esse primeiro, do que esse ímpeto, né, de construir um sistema sofisticado, né, de política, né? Política sendo tudo que há na vida, né? Todo o conteúdo da vida é política. Agora, tudo isso depende de um contrato. Esses detalhes da vida, as relações que as pessoas travam umas com as outras, os motivos delas se comportarem, né? Delas terem a sensibilidade de assistir uma novela na televisão, de seguir um determinado artista, né? De admirar uma determinada criança, um determinado idoso, né? No seu jeito de ser, no seu jeito de falar, enfim, nos seus talentos para expressar, para representar personagens e criar situações supostas que muitas vezes as pessoas se encontram, onde elas realmente se encontram, né? Todos os dias depois que chegam do trabalho. Quer dizer, eu acho que tudo isso aí é prova de uma adesão, né? De uma coesão social muito grande. Então, logo, fica claro que a direita também sofre os amargores, né? Os amargos aí desse sistema vigente, né? Que já dizem, não se sabe mais se ele é capitalista mesmo, né? Porque estão dizendo que aconteceu segundo o Olavo, né? Que eu acho que está supostamente, eu como filósofo endossaria, apoiaria, né? Eu acho que a doutrina sergiana está expressamente se colocando assim, né? Trazendo um outro motivo para acreditar que isso aí é verdadeiro, né? Quer dizer, o Olavo de Carvalho diz que é a junção, né? Desses dois poderes, o domínio que supostamente alguém teria, alguns teriam, sobre a humanidade à medida em que eles tomassem conta tanto do poder político quanto do poder econômico. Porque inicialmente, como eles possuíam apenas o poder econômico, né, porque a sua origem foi essa, o seu nascedouro foi o poder econômico, né, a riqueza. Então, eles não possuíam poder político. Eles compraram isso com o tempo. Agora, não foi só eles venderam, né? O mundo é que comprou na mão deles, né? Eles, na verdade, a gente fala que eles compraram, eles venderam. Foi o mundo que comprou na mão deles, né? Financiadamente, com longas parcelas. Às vezes o sujeito, você fala com ele, ô meu amigo, vamos seguir essa doutrina aqui. Ele, não, mano, eu tô com financiamento aí para 48 vezes, eu não posso agora, não. O cara acha que você está querendo vender alguma coisa. Mas, enfim. O que acontece? É isso. A gente, por exemplo, ontem nós fomos num lugar incrível aí, sabe? Um lugar incrível, um parque nacional, salvo engano, aqui em Minas Gerais, mas em Ouro Preto, tá? Vou fazer, nossa, meu Deus. Bom, aquele lugar é maravilhoso, Em Ouro Preto, Parque das Andorinhas. Aquele lugar é incrível, aquele lugar é fascinante, aquele lugar é belo. A riqueza da beleza daquele lugar é realmente estonteante, por assim dizer. Estonteante. Agora, essa natureza bela, exuberante, estonteante, ela é pouco conhecida dos seres humanos. Ela é pouco conhecida, ela é vista só através de revistas de jornais. Isso aí é uma coisa muito, muito triste também, né? Porque tem uma parte da população que está sentindo fome. Essa aí não pode exercer mais nenhum dos seus sentidos. É só o paladar, o sentido do paladar que a interessa. Que não é mais nem o paladar, é o instinto da necessidade de sobrevivência. Então, ela já não tem nenhum sentido,
né? Os sentidos dela estão todos bloqueados, né? Suspensos, né? Inutilizados, né? Enfim. Agora, e o amor? O amor tampouco nelas existe, né? Existe a necessidade de amor. Agora, mais do que o amor, existe para elas a necessidade de respeito. Porque não é só de amor que elas vão viver. Não é só de amor que elas vão viver. O amor não é capaz de custear isso daí. Agora, o respeito é. O respeito é capaz. Agora, o respeito imposto? Não. Não respeito imposto. É o respeito do ser humano consigo mesmo. O respeito do ser humano consigo mesmo. É você que tem que se respeitar a si mesmo, né? E antes de respeitar, antes de poder ser capaz de respeitar o outro. Agora, quando você for capaz de respeitar a si mesmo, que isso por si só já é difícil, aí você vai se pôr numa situação, numa jornada, numa nova jornada para poder respeitar o outro. Agora, o respeito ao outro é coisa ainda mais difícil ainda do que respeitar a si mesmo. Então, quer dizer, é uma jornada, uma dupla jornada, é uma jornada tripla às vezes, e é difícil de vencer. Agora, todos nós estamos pendentes com essa jornada aí, com esse caminho que temos que tomar. Isso aí é um peso que todos nós estamos carregando. E a direita também carrega esse peso. Ela tem esse peso pendendo sobre as suas costas. Então, isso tudo está sendo feito no seu tempo, né? Agora, é preciso de intervenções de pensadores que expliquem certas coisas, né? Como nós explicamos há pouco aí, né? Essa coisa aí, por exemplo, dizer que não quer nenhum nem outro. Bom, então está dizendo, no final das contas, que não quer nem a esquerda nem a direita. E a Globo, se ninguém quer a Globo também, apesar de todo mundo amar, o que está parecendo que está sendo dito aí é o seguinte, olha, nós amamos vocês. Nós amamos vocês porque vocês têm aí, os artistas que nós amamos trabalham para vocês, né? Então, e vocês têm artistas que nasceram aí dentro que também a gente aprendeu a amar. Então, quer dizer, a gente não, né? Os serguianos não estão... Isso aí é o povo, tá? Não estou falando pelos serguianos não, viu, gente? Isso aqui é só o senhor Igor que está contando o que ele viu lá em Sérgio. Vocês têm que entender, para quem não compreende, não entende ainda a doutrina, a explicação serguiana, que o texto Sérgio, ele é um texto que não é só livro, ele é contado. O livro é um instrumento para ele propagar-se. Mas, na verdade, a doutrina serguiana ela é composta disso, de leitura, áudio, através da audição dos áudios, interpretação dos vídeos, né? E dessa ciência aqui do sobreontem serguiano, né? Quer dizer, nós estamos, então, portanto, contando como foi o sobreontem serguiano, quer dizer, estamos dizendo como foi sobreontem lá em Sérgio, quer dizer, os serguianos estão nos contando como foi que eles viveram, né? No seu passado, né? Porque o menino lá, inclusive, no futebol falou o seguinte, que ontem tinha feito um gol de fora da área, como é que lá no meio de campo. Aí eu falei assim, esse ontem seu aí, data de quando realmente? Porque de repente ele está falando o ontem dele há 10 anos atrás, né? Então é preciso especificar isso daí. Agora, eu acho que o Uchoa tem que colocar essas questões aí, Marcos Uchoa, né? Você vai lá cara, e você está falando, tá nos contando como é que foi a coisa lá. Você está nos contando como é que foi lá, o que você viu. Mas, e a conclusão? Qual que foi a conclusão? Não, o seu trabalho tinha que ser mais conclusivo, você foi muito tímido na conclusão. Qual que é a conclusão? Não vi conclusão. E é valioso, é um belo trabalho, porque nos conta, nos traz a possibilidade de saber coisas das quais nós não sabíamos, né?
E isso é muito bom, né? Muito bem, muito bom o seu trabalho nisso daí, né? Está brilhante realmente. Agora, na parte aí para demonstrar aí, apontar uma razão, uma solução, né? Que é disso que o mundo precisa, uma solução, uma alternativa, né? É, uma solução, não que ela seja pronta, mas uma alternativa, né? Solução querendo dizer alternativo. Bom, eu vou fazer então, um intervalo, nós vamos em seguida para o próximo episódio dos Serguianos da Terra.